Amém, a graça e a paz a todos. O reverendo Francisco é muito generoso quando diz que eu dou aula a ele. Isso é só para encher o ego aqui, mas isso não acontece não. Geralmente ele quem me dá aula. Grato a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, principalmente hoje no dia em que celebramos e anunciamos a morte do Senhor, até que Ele venha. Eu quero ler juntamente com vocês o texto que o capítulo, na verdade, os 5 primeiros versículos desse capítulo que Helena já leu essa noite, é o Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela graça, pela fé, a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém. Logo que o reverendo me convidou para vir, eu pensei em trazer esse texto, devido a nossa comunidade estar fazendo também uma jornada expositiva nessa carta, e também ser um texto que eu me pego sempre refletindo sobre ele, porque passa para mim uma segurança tal no que diz respeito ao que Cristo fez por mim. E não só por mim, mas por todos aqueles que, assim, pela graça, mediante a fé, crê no sacrifício de Cristo Jesus. Romanos é, sem sombra de dúvida, para mim, a carta mais fervorosa de toda a Bíblia Sagrada. Por ela, grandes avivamentos aconteceram. Foi através do capítulo 1, versículo 16, 17, 18 ali, que Martinho Lutero, pelo Espírito Santo de Deus, há nele, como se diz nos psicólogos, um insight. E aí ele entende, pela revelação do Espírito Santo, que a salvação era pela graça, mediante a fé, e assim começa toda a jornada de reforma protestante, como vocês já sabem. Esta carta, o apóstolo Paulo escreve ela com um propósito de ser acolhido pelaquela igreja, a igreja que se reunia em Roma. Paulo não implanta aquela igreja, Paulo não é aquele que vai lá pregar o evangelho àquela igreja, mas Paulo já tinha pregado o evangelho em toda a Ásia Menor, e já não havia mais campo de atuação para Paulo pregar o evangelho. No entanto, Paulo, sabiamente, estrategicamente, querendo ir para a Espanha pregar o evangelho, ele sabe que em Roma estaria uma igreja se reunindo, também não se sabe como surgiu aquela igreja em Roma. Acredita-se que foi no dia de Pentecostes, depois que Pedro prega o sermão, os pessoal que estava ali, que retornaram para Roma, começaram a se reunir ali. Paulo, sabendo que tinha uma igreja em Roma, ele decide apresentar-se àquela igreja, a fim de receber acolhimento, para então ir a Roma, ser acolhido e depois ir a Roma, depois de ser acolhido pela igreja. Então Paulo, ele tem uma estratégia, ele diz: eu vou falar do evangelho pelo qual eu creio, e assim eles vão saber que é o evangelho de Cristo, é o evangelho de Jesus genuíno, é o evangelho que certamente também eles ouviram. E assim Paulo faz. Paulo, no primeiro capítulo, ele começa a expor o seu entendimento a respeito do evangelho da graça, dizendo que não há um homem justo na terra, não há um sequer. Todos mesmos merecem e são carentes da graça de Deus, ao ponto de todos os gentis, eles serem devassos e pecadores, e que eles necessitam deste evangelho da graça de Deus. Veja que em Romanos 1, a partir do versículo 18 por ali, que Paulo vem falar de um dos textos mais polêmicos da Bíblia Sagrada, onde fala sobre a disfunção
como é que eu posso dizer, meu bem? A disfunção do sexo. O homem deixando a sua natureza e se inflamando com outros homens, e as mulheres também deixando o curso normal de sua natureza e se inflamam mulheres com mulheres, e Paulo vem dizer que isso não pode, isso desagrada a Deus. E mesmo as pessoas que não ouviram falar de Jesus, através do Evangelho da Graça, pelo próprio Cristo, através de alguns apóstolos, esses tais não são indesculpáveis diante de Deus, porque tudo o que se deve saber a respeito de Deus, Deus o revelou desde a criação do mundo, por toda a criação, por todo o universo criado, por tudo que nós contemplamos e podemos contemplar aí nesse mundão. Então não há um ser humano que esteja inocente diante de Deus. Capítulo 2, Paulo vem dizer que os legalistas também, eles precisam da graça de Deus, eles precisam se arrepender dos seus pecados, porque os legalistas eram aqueles que apontavam para os gentios, para a maneira errada dos gentios viver. No entanto, eles viviam da mesma forma que os gentios, no entanto, só que eles faziam isso de forma oculta, encoberta, diante apenas de si mesmos, fora do alcance da visão dos demais. No capítulo 3, o apóstolo Paulo vem dizer que tanto os gentios como os legalistas, e agora sim os judeus também são culpados. Os judeus não têm privilégio nenhum em relação à salvação. Jesus veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus. E agora os judeus, eles também precisam crer no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário para obter salvação. Não existe salvação de uma forma para os gentios e de os judeus de uma outra. Não, isso tudo foi igualado na morte de Cristo na cruz do Calvário, e todo judeu precisa crer no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Paulo, fazendo esse embasamento, essa base do seu evangelho, do evangelho da graça, ele vem agora pegar Abraão no capítulo 4 como exemplo de justificação pela fé. Ele vem dizendo, olha, tem Davi, né? E tem Abraão, mas eu vou citar Abraão porque os judeus se reportavam muito a Abraão, o pai da nação e tudo mais, e Paulo vem dizer, Abraão, ele não foi justificado pelas obras que fez, Abraão foi justificado pela fé, como está escrito, Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Então Paulo vai construindo esse entendimento de justificação pela fé dentro do evangelho que ele queria expor àquela igreja, dizendo que a salvação ela é unicamente e exclusivamente vinda do Senhor Deus. A justificação, a salvação, ela não depende em nada do ser humano, ela não depende em nada de nós não contribuímos em nada para a salvação, exceto o pecado que existe em nós, que nos faz necessário a salvação para nós. Chega nesse capítulo 5 de Romanos, Paulo, ele levanta a sua maior tese. Ele vem falar agora da justificação pela fé, e não somente isso, mas do efeito, dos frutos dessa justificação. Justificação, amada igreja, é um termo forense. Essa palavra justificação é um termo forense usado em tribunais judiciais, que quer dizer que o homem recebe um decreto da parte do Meretíssimo, do juiz. Então, quando nós falamos que o homem é justificado pela fé, nós estamos falando que Deus, dos altos céus, mediante o sacrifício de Cristo Jesus na cruz de Calvário, Ele declara justo aquele que crê em Jesus Cristo. E esta declaração de justiça, ela não acontece no presente nem no futuro, nem não acontecerá no futuro. Ela aconteceu no passado mediante a morte de Cristo na cruz do Calvário. Deus nos fez justificados mediante a morte de Cristo na cruz do Calvário. Você nem eu temos mais condição, nem primeiro de ser salvo por mérito próprio, nem também de deixarmos ou de abandonarmos esse decreto do Senhor.
Depois que nós fomos justificados por Deus, nós fomos feitos filhos dele, nós temos agora a marca dele. Eu e você, por mais birrento que nos tornemos, nós não somos capazes de tirar mais essa filiação da parte de Deus. Estamos marcados com o sangue de Cristo da cruz do Calvário, que foi derramado ali. Ele nos cobre, é como aquilo que Lena cantou agora há pouco: e se eu cair, a tua mão me levantará, e se eu chorar, toda a lágrima você enxugará. Nós somos os filhos de Deus, os filhos que Deus adotou. Nós somos, mediante a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, justificados, e agora nós não temos mais culpa alguma. Então, veja bem, capítulo 5, Paulo levanta essa tese da justificação e ele vem falar dos efeitos dessa justificação. No versículo 1 ele diz: tendo, pois, sido justificados pela fé, aí vem agora o primeiro fruto, que é paz com Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, se você e eu e você somos crentes de verdade, aceitamos Jesus Cristo de verdade, se Deus nos declarou justo, se lá nos altos céus Deus bateu o martelo, nós somos justificados pela fé. Então vem agora os frutos desta justificação em nossa vida. E qual é o primeiro deles? Paz. Paz com Deus. Esta paz, ela não está relacionada a um sentimento. Nós devemos entender isso muito bem. Esta paz, a paz que é resultado da justificação pela fé, ela não está atrelada ao que eu sinto ou deixe de sentir. Ela está ligada diretamente à minha condição diante de Deus. Antes eu não tinha paz com Deus, porque eu era um pecador destinado ao inferno, destinado a provar a ira de Deus. Mas mediante pela graça, mediante a fé no sacrifício de Jesus, agora eu sou lavado e remido, regenerado, justificado diante de Deus. Então agora minha condição diante de Deus é de justificado e não mais de pecador destinado ao inferno. Então não tem nada a ver com o que eu estou sentindo ou deixe de sentir. Veja bem, se tivesse a ver com o que eu sinto ou deixasse de sentir, toda hora eu estaria dizendo: eu estou justificado, eu não estou justificado. Eu estou sentindo que estou bem, eu não estou sentindo que estou bem. Eu estou bem com Deus, eu não estou bem com Deus. Veja que Deus não faz nada que Ele venha se arrepender depois. Então o que Ele declarou nos altos céus a seu respeito, se Ele disse: Wagner está salvo, ele é filho do meu filho, ele é fruto do sacrifício do meu filho, está declarado que ele é um salvo, ele é um salvo. A condição dele diante de Deus é de salvo, e esta condição lhe dá um entendimento de ter paz com Deus. Paz com Deus. Não é a paz relacionada a sentimento do: eu perdi meu emprego, estou triste, eu acho que eu não vou para o céu. Não é sobre isso. Não, a minha namorada me deixou, eu não estou bem, eu acho que eu perdi a salvação. Não é sobre isso. Independente do que você esteja passando, do que você já passou, do que vier passar, Deus te justificou, e essa justificação, ela traz paz com Deus. A tua situação com Deus foi resolvida. O que colocava a ira de Deus sobre você foi removido. Cristo levou sobre ele na cruz do Calvário o teu pecado. Sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. A paz que é resultado do sacrifício de Cristo, não dos teus sentimentos. A paz que é resultado da obra de Cristo, não das tuas obras. A paz que é resultado do que Cristo fez por você, não pelo que você vai sentir ou deixar de sentir. É a paz que lhe dá uma segurança eterna. No versículo de número 2, ele diz: por meio de quem obtivemos acesso pela fé
a esta graça. Então, o segundo fruto, esta tão maravilhosa justificação, o primeiro é paz, o segundo é acesso à graça de Deus. Veja, amada igreja do Senhor, a graça de Deus é algo tão surpreendente e profundo, que nós, mesmo nos nossos dias mais trevosos, nós estamos com oportunidades, ou seja, liberados a ter acesso a essa graça. A graça de Deus, ela está disponível para qualquer um dos crentes em Cristo Jesus. Ela não é um mérito daqueles que mais jejuam. Ela não é um mérito daqueles que têm uma liturgia própria de aproximação com Deus. Ela não é um mérito daqueles que têm uma maior função eclesiástica. A graça de Deus, ela é uma dádiva de Cristo, dada a todo aquele que foi justificado pela fé, que tem paz com Deus e tem acesso à graça. E esta graça, ela não se reúne ou não se resume ao ambiente religioso. Nós não estamos falando, nem Paulo está falando de graça ao ambiente apenas de culto, dogmático, religioso, não. Estamos falando de uma graça que ela é abrangente, ela está no seu dia a dia, ela está na escola, quando você está na escola, ela está lá no trabalho, ela está na vizinhança, ela está quando está fazendo jiu-jitsu, ela está em qualquer lugar, desde que você esteja lá, porque você é um filho de Deus, e Deus lhe deu a oportunidade de mergulhar no oceano da graça dele. Às vezes nós cometemos a gafe de nos rotular ou tentar limitar a graça de Deus ao ambiente de culto. Nós nos comportamos na igreja como crente, nós nos vestimos da igreja como crente, nós saudamos aos outros como crente, mas quando saímos de um ambiente de igreja, nós começamos a agir como se a graça não estivesse mais presente em nossa vida. Negligenciamos ela, começamos a viver, retornamos na verdade a viver de uma forma dissoluta, começamos a colocar em xeque ou em dúvida o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Chegou o cobrador na porta da tua casa, bateu, você manda o menino dizer, não, diga que eu não estou em casa, mentindo, daqui a pouco vem um arrependimento, ai Jesus, eu não sou mais crente, ai Jesus, e agora? Lá vai, vou deixar de ir para a igreja, some da igreja por 6 meses. Falta de entendimento de que graça de Deus é um oceano onde você pode mergulhar. A graça, ela não te dá liberdade para pecar, não. Mas a graça de Deus, ela te dá a condição de você acessar o trono de Deus e dizer, Senhor, eu pequei de novo, eu necessito do teu perdão. Eu necessito que o Senhor me ensine ou me ajude a realizar a tua vontade, porque sou pecador e pequei novamente. A graça de Deus é o canal pelo qual nós nos aproximamos do Senhor. É o acesso que nós temos ao Deus Todo-Poderoso, que não nos limita de sua presença, independente de como eu esteja. É comum nós gostarmos de ir para a igreja, é comum nós gostarmos de ir para os pequenos grupos, ou qualquer reunião ou atividade da igreja, quando estamos bem com tudo e com todos. Mas também é bastante comum quando nós temos alguma indiferença com algum irmão e não temos ainda maturidade para tratar isso por uma conversa, nós nos afastarmos do ambiente de igreja, do ambiente de pequeno grupo, ou seja lá do que for. É comum. E aí nós vamos como se fôssemos aqueles que estão diante de um oceano de graça, onde você pode mergulhar, se banhar, ir e voltar, mas nós preferimos resumir todo
o oceano da graça em um banho de cuia, né? A gente fica na beira da praia tomando banho de cuia. Não, vou ficar por aqui mesmo, que eu não gosto de me envolver muito com isso, não. Irmãos, Deus nos deu acesso a esta graça maravilhosa. Há uma graça, a graça que nos torna mais seguros, convictos de quem somos em Deus em primeiro lugar e de qual é o nosso papel aqui na terra, aqui no mundo, na igreja, seja lá onde for. A graça que nos abre o entendimento a respeito de quem é Cristo, do que Ele fez por nós e do que nós devemos fazer uns pelos outros. A graça que nos abre o entendimento de que nós não somos nada, mas Deus é tudo em nós. De que se não tivéssemos em Deus, certamente nós esperaríamos um fim doloroso, mas na presença dEle nós exultamos, assim como Paulo diz agora no versículo de número 3, no final do versículo de número 2, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa graça que nos dá a expectativa da glória de Deus. E o que é glória de Deus? A gente vê muitas pessoas falar sobre glória de Deus. O que é glória de Deus? A glória de Deus, amados irmãos, segundo o reverendo Augusto Hernandes Dias Lopes, quer dizer, glória de Deus é a soma de todos os atributos de Deus. É tudo o que Deus é Deus por completo. E quando nós estamos aqui na terra, nós provamos Deus de uma forma, vamos dizer assim, limitada, porque nós conhecemos alguns dos atributos de Deus, uns comunicáveis, outros incomunicáveis, uns nós entendemos com mais abrangência, outros de forma muito limitada. No entanto, Deus, pela sua justificação, pela morte de Cristo na cruz do Calvário, nos dá paz, acesso à graça, e esta graça nos faz nos exultar na expectativa da glória de Deus, de estar na presença de Deus e provar de Deus por completo. Estar na presença daquele que é completo em tudo, que não há sombra de variação. Deus é tão perfeito que existe um atributo dele chamado imutabilidade. É o atributo pelo qual Deus não sofre mudança nenhuma. Ele não sofre mudança nem para mais nem para menos. Ele é tão perfeito que Deus não aceita que nada seja acrescido a ele e também nada seja diminuído dele. Então nós vamos provar desse Deus perfeito, de uma forma plena. E Paulo fala isso para a igreja de uma forma exultante. Certamente a igreja de Romanos, quando estava lendo essa carta, glorificou o Senhor, ficou extasiado com a declaração do evangelho que Paulo estava falando para eles. Mas o interessante, amados irmãos, é que Paulo ele prega um evangelho, o evangelho genuíno, o evangelho da graça, que não nos prepara apenas para o céu, para estar na presença de Deus, para entrarmos nas mansões celestiais. Não, Paulo ele fala de um evangelho que prepara você por completo. Primeiro ele diz sim, Deus nos deu agora esta graça, e agora essa fé, esta paz, e agora a graça, e depois a expectativa da glória. Aí no versículo 3 ele diz, mas não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Nós não podemos ser crentes imaginando apenas o céu, no sentido de vivermos como se já estivéssemos lá. Não, nós estamos na expectativa de chegar lá. Nós iremos para lá, certamente, essa convicção está em nós, é inabalável, não tem quem tire. No entanto,
Nós vivemos um evangelho que nos dá uma capacidade sobrenatural de viver nessa vida de uma forma que vencemos quaisquer dificuldade que ela possa oferecer, porque a graça de Deus nos dá essa condição. Paulo disse: não somente isto, mas nos gloriamos também nas tribulações. Eu sei que o contexto em que vivemos de evangelho é muito difícil pregar para as pessoas e dizer que gloriar-se nas tribulações é coisa boa. Porque as pessoas estão muito acostumadas a vir para a igreja e dizer: a tua semana vai ser bênção, essa semana vai ser a semana do dia em que você vai ser promovido no teu emprego, essa semana vai ser a semana da supervenda, essa semana vai ser a semana da troca de carro, seja lá o que for, sempre colocando uma expectativa em bens. No entanto, Paulo está dizendo: não, nós nos gloriamos também nas tribulações, porque o único povo na face da terra que tem a capacidade de viver e de vencer as tribulações se chama os crentes justificados em Cristo Jesus. Os crentes justificados em Cristo Jesus, eles têm a capacidade sobrenatural de se gloriar nas tribulações. Sabe como é que significa no original tribulações? É prensa. Nós temos uma capacidade, um dom dado por Deus de viver de uma forma prensada. Já observaram isso? Já observaram isso? Talvez eu esteja falando com você aqui, você se lembrando de alguma coisa que está muito apertado na sua vida. Sei lá, se é financeiro, se é relacionamento, eu não sei. Mas eu só sei de uma coisa: Deus está dizendo através de Paulo que nós devemos nos gloriar através disso também. Que vai passar, amados. Vai passar. Essas tribulações, elas formam elas produzem algo em nós chamado perseverança. Como é que sabemos que o crente é perseverante? Se houver tribulação. Se não houver tribulação, perseverar na bonança é muito bom. Eu perseverar quando tudo está bem comigo é muito bom, é muito fácil. No entanto, Deus permite que venhamos a viver tribulações, para que em nós seja gerada essa perseverança, e que sejamos exemplo para muitos, os que precisam ainda passar por certos tipos de situações como nós. Nós nascemos no Senhor, tivemos o nosso período de usar fraldinha, né? Aquele período em que em tudo Deus fala conosco. Primeiro culto do cara, da primeira oração, da primeira palavra da oração até a bênção apostólica, Deus está falando com ele. Ele sai da porta da igreja, vem a irmã de coquinho e diz: ei, Deus está mandando te dizer um recado. Daqui a pouco ele está no caminho de casa, uma folha passa, ele sentiu que Deus falou com ele. E aí ele foi dormir, teve vários sonhos, Deus falando com ele. E assim ele passa um período da vida dele dessa forma. Deus fazendo carícias nele, dizendo: olha meu filhinho, tão bonitinho e tal. Daí o menino começa a crescer, começa a engatilhar. E daqui a pouco ele dá os primeiros passos. E aí Deus continua colocando ele nos braços. Mas quando o menininho já está ali com os 2 aninhos, que já dá uma carreirinha para lá e para cá, ele diz: papai, quero ficar nos braços. O pai vai dizer o quê? Não, você já sabe andar, vá a pé. Deus começa a engrossar o caldo conosco, né? É assim a vida do cristão. Tem situações na vida da gente que não é o diabo que provoca, ou nem mesmo você que provocou. Talvez você fique se martirizando algumas vezes, dizendo: Senhor, eu devo estar em pecado demais, porque estou passando uma
prova tão difícil, tá, isso aqui está tão apertado, onde é que eu estou errando? Aí fica se cobrando, aí não quer mais se relacionar, fica de Senhor, porque antigamente eu orava, minha oração era respondida assim, eu estava pensando ali de joelho na igreja, chegou alguém, já respondeu, e agora eu oro, jejum, faço tudo, e nenhuma palavra, parece que cada vez mais está distante. Olha, Deus está provocando isso para que você amadureça. Tem um livro chamado, o pastor reverendo Francisco já o leu 2 vezes, chamado de Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Na lição de número 14 fala sobre isso, e diz assim o tema: quando Deus parece distante. Ele vai dizer que às vezes Deus provoca isso, Deus provoca esse distanciamento para que você cresça, para que você amadureça, para que você evolua no evangelho da graça de Deus. Não é você o problema. Também não se desespere, não bota o problema no pastor, não bota o problema na igreja, no irmão do lado, não. Aguarde, espere, confie. Tribulação produz perseverança. E a perseverança é que vem produzir o caráter aprovado. Perseverou, suportou a prova, Deus vai mostrar a toda a comunidade o caráter aprovado que foi forjado em você. De alguém que, em meio às dificuldades, não desistiu, em meio às dificuldades, não olhou para trás, em meio às dificuldades, não achou um culpado para a sua infelicidade, em meio às dificuldades, não criou problemas de relacionamento, em meio às dificuldades, ficou quietinho no seu canto, esperou em Deus, creu até o dia da vitória, até o dia em que o Senhor mudou a situação novamente, até o dia em que você passa de ser criança e virou um homem, um adulto, onde Deus não mais vai fazer carícias contigo, dizendo meu bebezinho, mas vai ter conversas direto contigo por meio de sua palavra, e você vai conversar de homem para homem, né? De caráter, com um caráter já ainda mais polido. Amados, enquanto a graça de Deus, enquanto a paz de Deus remete ao passado, a graça remete ao presente, certo? Quando nós falamos em paz com Deus, nós estamos falando do que Cristo fez lá no passado, do seu sacrifício na cruz do Calvário. Quando nós falamos em graça de Deus, nós estamos falando do que Cristo deixou para nós como igreja, o acesso à sua presença, a adoração a Ele. Quando nós falamos em exultação de glória, nós estamos falando de algo futuro, de algo que ainda vai acontecer. A tribulação que passamos, tudo isso está no presente. Por isso que Deus deixa uma graça abundante, para que possamos suportar em Deus toda a tribulação que vier. Para que possamos suportar em Deus toda a dificuldade que vier. Deus nos deu a capacidade sobrenatural de suportar situações em que certamente outras pessoas que não têm Deus não suportariam. Nós temos que entender de forma inteligente de que Deus nos deu essa capacidade, e o que você está passando, o que eu passo, o que nós estamos passando, certamente nós temos condições em Deus de superar. Não desista, não jogue a toalha. Nós estamos em um relacionamento com Deus, e todo relacionamento passa por pressão, né? A palavra casamento, que remete a relacionamento, vem do grego, que se chama gamel. É o nome de uma pedra preciosa que ela é forjada, ela é formulada no centro da terra, nas regiões mais profundas da terra, e sob muita pressão. Quanto mais pressão ela sofre, mais a gamel se torna bela e preciosa.
É assim no casamento, é assim no relacionamento com os amigos, irmãos, e é assim no nosso relacionamento com Deus. Se estamos sendo pressionados, se estamos sendo, recebendo pressão dentro desse relacionamento, suporte, converse com Deus. No final, nós iremos gozar da sua presença por completo. Estaremos com Ele nos altos céus, exultando a maravilha de sua glória. Essa vida não é capaz de nos separar do amor dele. A carta de Romanos continua, capítulo 6, que fala do pecado e da relação que nós temos agora com o pecado, dizendo: que diremos agora, pois? Continuaremos pecando para que a graça se torne ainda mais abundante? Paulo diz: de forma nenhuma. Aí Eugênio Peterson, na sua versão da Bíblia Mensagem, vem dizer: se nós já saímos do país chamado pecado, estamos agora morando no país da graça, de forma alguma nós temos relação mais com aquele país que nós saímos. Nós agora vivemos uma nova vida, uma nova perspectiva em Cristo Jesus. Não temos prazer no pecado. E aí ele continua, capítulo número 7, capítulo de número 8, tem o canto de vitória, onde Paulo vem dizer: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E ele vem dar uma relação de coisas possíveis do céu, celestiais, espirituais, e coisas possíveis na terra, que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí ele vem dizer: anjo, potestade, morte, vida, não. Tribulação, fome, nudez, não. Nada, nem ninguém pode separar um justificado do amor de Deus em Cristo Jesus. Então eu quero dizer para você, igreja do Senhor, Deus te salvou. Deus bateu o martelo a teu favor. Você agora tem acesso à sua graça. Você tem a oportunidade de todos os dias, trabalhando, seja onde for, provar e mergulhar da graça de Deus. Aproveite dela. Aproveite dela. Não negligencie ela. Deus te deu, está te dando de forma gratuita esta graça. Ela não se limita ao ambiente de culto, ela não se limita ao ambiente das paredes aqui de Nova Descoberta, nem de qualquer canto. Ela está abundante. Para onde você for, você vai encontrar a graça de Deus. Quando você acorda até o momento de você dormir, Deus te envolve desta maneira. Deus te envolve dessa maneira. Então aproveite a graça do Senhor. Aproveite a oportunidade que Ele te dá. Aproveite a oportunidade que Ele te proporciona para que você, dentro da sua presença, o glorifique cada vez mais e cada vez mais. E assim você se sinta ainda mais seguro na presença do Senhor Jesus. Amém?